Fala pessoal, então, mais um vídeo aqui pra gente automatizar aqui algumas coisas e tal, e agora a gente vai automatizar a cortina, né? Eu fiz uma pequena automação, não existe assim algo tão simples para você fazer uma automação dessa, mas eu tentei dar um jeito aqui para fazer esse tipo de automação. Tá? E tudo isso, só lembrando, é tudo pra gente colocar no Max, tá? Para ele fazer o acionamento pelo Max. Então eu vou gravar vários vídeos aí tentando fazer até atingir esse objetivo, entendeu? De fazer com que o Max acione. Então os próximos a gente vai tentar fazer via comando de voz, dentre outros aí que a gente vai pensando e vai tentando botar em prática. Dá uma palavrinha aí, Max. Bora aprender, pessoal. E não esquece de curtir esse vídeo. Então aí, o que o Max falou aí? Então, não esquece de curtir esse vídeo aí não, beleza? Então, vamos lá para o que interessa. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês como que está o mecanismo, tá? Depois eu mostro ali na prática. Então, aqui é o software que eu uso para fazer a modelagem 3D, é o Solid Edge, tá? E aqui, ó, eu projetei, esse daqui ainda não é o que está instalado, esse aqui é a primeira versão. Eu gravei pequenos vídeos e tô colocando no short, entendeu? Então, caso vocês queiram acompanhar mais, dá uma olhada no shorts que tem alguns vídeos eu mostrando esse início, tá? Então aqui só para explicar para vocês, eu tinha feito esse mecanismo aqui, esse foi o primeiro. Então eu imprimi na impressora 3D um eixo, tá? Do tamanho aqui da metade da janela, porque a outra metade eu só ia replicar, tá? Então a janela ou iria abrir assim, ou iria abrir só uma parte assim, entendeu? Isso também para facilitar, né? Porque se eu colocasse um eixo completo, o que iria acontecer? Ele poderia envergar, tá? Então eu fiz alguns testes, entendeu? Eu imprimi algumas vezes que deu errado, como eu fiz é um pouco oco, pelo tamanho envergou, eu tive que passar uma barra roscada no centro, entendeu? E tive que reimprimir novamente, tá? Mas ficou essa barra mesma aqui, tá bom? E aqui eu coloquei também fiz a impressão de uma porca para essa roça e coloquei um eixo, uma alavanca aqui, né, para a gente conseguir fazer a cortina se movimentar, tá bom? Então como é que fica? Isso aqui fica preso na parede e aqui na frente aqui, ó, vem o varão passando aqui na frente do mecanismo e o mecanismo fica por trás movimentando a cortina. Eu vou mostrar para vocês na prática. Eu inicialmente, e aqui eu coloquei uns rolamentos, né, para dar um apoio aqui, para não forçar o motor, não ligar aqui direto. Então aqui é um mancal para não forçar o mancal aqui do motor. Então eu coloquei um mancal à parte aqui. Então, eu usei servo motor de primeira, só que o servo motor ele deu alguns problemas, né, por ser lento e também pelo barulho. Ele conseguiu fazer o movimento, rotacionar, só que o barulho era muito alto mesmo o barulho, entendeu? Então eu decidi não usar ele, tá? Eu vou mostrar pra vocês melhor depois. Esse aqui, ó, espera aí que saiu aqui, pronto. Esse daqui, esse outro mecanismo aqui, deixa eu colocar de frente. Esse outro mecanismo aqui é a mesma coisa do outro eixo, só que aqui, como o servomotor fez muito barulho, eu fiz esse outro mecanismo aqui utilizando esses outros servomotores aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para é BJ alguma coisa o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui. Motor de passo BJ 28 BYJ. Então eu utilizei esse motor de passo aqui. Só que ele não aguentou, né? A alimentação dele é 5 volts e ele não aguentou fazer um movimento. O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei uma caixa de redução, aqueles de ventilador, tá? Coloquei aqui também para aumentar a força no eixo. Só que mesmo assim não conseguiu acionar. Deixa eu colocar aqui, caixa de redução. Então eu usei essas caixas aqui de redução aqui, ó. Tirei de um ventilador que estava quebrado e usei essa caixa de redução aqui, ó. Acoplei o motor de passo aqui e aqui ficaria o eixo de rotação, né? Então aqui, ó, aqui ele aumenta a força e daqui para cá ele aumenta a velocidade, tá? Aí eu coloquei, mas mesmo assim não ficou legal, entendeu? Não conseguiu rotacionar. Rotacionou, porém, assim, quando por não ser um eixo totalmente reto, porque teve emendas, porque a impressora 3D eu consegui imprimir, se não me engano, até 16 centímetros, eu tive que fazer várias emendas, depois vocês conferem lá nos vídeos, nos shorts, né? Então não ficou tão legal, tá?
Então, eu tive que passar para outro tipo de motor, né? Que foi o motor de passo, só que de impressora que eu peguei há uns tempo atrás. Eu tinha uns motor de passo de impressora de 24 volts, né? E então eu tirei toda essa estrutura aqui e só acoplei o motor de passo, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o motor que eu utilizei. Foi esse motor aqui, ó. Ele tem um torque até legal, então funcionou bem, entendeu? E é ele que eu estou utilizando agora na janela. E aqui é ele. Então eu utilizei esse drive aqui, deixa eu mostrar para vocês, não estava aparecendo. Então eu utilizei esse drive aqui para fazer o controle do servo motor, tá bom? Então aqui está bem explicado. Vocês podem conferir aí entrando no site aí e dando uma olhada. Mas é basicamente isso, tá? Aí você consegue controlar o drive utilizando esse pino D aqui e o step, tá bom? O step é os pulsos que você vai dar, tá? E o D é a direção que você vai querer controlar, tá? Então se tá high, ele tá girando para um lado, se tá low, ele gira para o outro lado, tá bom? E o step é o número de pulsos que você vai dar. Aí você tem que ligar numa porta PWM. Ok? Geralmente, esse circuito aqui é o que são utilizados na CNCs, né? CNC, impressora 3D, impressora laser, basicamente eles usam esse tipo de drive aqui para fazer o controle dos motores de passo, ok? Então, vamos utilizar também o mesmo aplicativo que eu disponibilizei no outro vídeo, tá? Só que eu modifiquei, tá bom? Até no outro vídeo, eu acho que eu já coloquei o arquivo já desse aplicativo aqui, tá? No outro tava esquerda e direita, eu coloquei um botão de parar, tá? Que eu percebi essa necessidade. Na hora que eu pedia para abrir a cortina, se eu quisesse parar a cortina em uma parte da janela, eu tinha que ter uma função. E eu implementei esse botão de parar, tá bom? Então, vamos para o código aqui. Então, no código, o código é mais ou menos assim, ó, que funciona. Vou explicar aqui, tentar explicar um pouco aqui de forma rápida, tá? Para o vídeo não ficar longo. Então aqui eu declaro a biblioteca wi-fi.h, né? Lembrando que agora a gente está usando o ESP32. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu acho que eu não mostrei. Então eu estou usando esse ESP32 aqui, ó. ESP32C3, tá bom? Eu estou utilizando ele para fazer o controle. Eu achei ele um componente bem interessante por ser pequeno e com muita função. Ele tem Bluetooth, Wi-Fi, então ele é bem compacto assim. Eu achei bem interessante de usar ele, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui na câmera. Então é esse componente aqui, tá? Esse aqui eu ainda não soldei, tá? O outro lá já está instalado, mas eu usei esse componente aqui para colocar a programação nele e fazer o controle. Como eu já tenho a lâmpada e a tomada tudo na conexão Wi-Fi via UDP, então eu também coloquei ele via UDP, tá? Para tudo ficar interligado. Mas ele também tem Bluetooth para fazer o controle. E aliás, o Bluetooth dele também é um pouco diferente do convencional, né? Aqui eu estou utilizando a biblioteca Wi-Fi, porque é o ESP32, e aqui eu estou usando a biblioteca Wi-Fi UDP. A gente já está acostumado, né, com ela. Aqui eu estou configurando os pinos e os valores que a gente vai utilizar, tá bom? Aqui eu estou declarando algumas variáveis que a gente vai usar durante o código, né? E aqui eu declaro eles como saída, como entrada. E ligo aqui, estou usando o LED do próprio microcontrolador, só para fazer um indicativo, se está para a direita ou para a esquerda. Aqui eu configurei minha rede Wi-Fi, faço a conexão, tá? Se conectado, ele mostra que foi conectado e mostra o IP que ele está conectado, ok? Aqui eu habilito o motor para ele começar a funcionar, tá bom? E aqui eu coloco o número de pulso, né? Eu dou uma quantidade que ele vai dar de pulso. Para quê? Porque nesse caso, vamos supor que o mecanismo que vai fazer a porca, né? Que vai no eixo lá, ele está no meio da janela. Iniciou agora. Então o que eu faço? Eu vou com ele até o final, ele bate no micro. E depois que ele bateu no micro, ele sabe que ali é a posição 0. Depois que ele encontra a posição 0, aí sim ele sabe aonde ele está, tá bom? A maioria das impressoras CNC funciona dessa forma. Sempre que você inicia, ela tende a ir para o 0. Então, nesse caso, eu dei um pulso aqui de 300, para quê? Para ele ir um pouquinho para cá, ele vai um pouquinho para cá e depois ele vem para cá. Porque se ele estiver em cima do micro, ele sai do micro e depois volta, tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Então, quando ele inicia, ele dá 300 pulsos só para sair do micro. E depois aqui, ó, ele entra nessa situação aqui. Quando é true aqui, ele está indo para uma direção, que é a direção oposta do micro. Então ele sai do micro e depois ele move o motor indo em direção ao micro, tá? Aqui, para ele ir em direção ao micro, não tem um número de pulsos. Por quê? Porque o micro já é o final do curso.
Entendeu? Então, quando ele chega no final, acabou. Ali o micro aciona e o próprio micro desabilita a quantidade que ele for. Tá? Por isso que não tem um número específico. Aí aqui eu configurei menos 150 porque o micro já é o zero. Então, se ele passar um pouco do micro, o limite que eu coloquei é 150. Tá? Então, isso é só uma questão de segurança. E aqui está o resto do código. Tá bom? Aqui vocês podem dar uma olhada na documentação desse driver, que aqui está bem simples de interpretar. Mas basicamente ele vai controlando a quantidade de pulsos que ele tem que ir. Como só tem um micro só de final de curso, ele vai identificar que ele é o zero e depois vai dali para cá, vai dali para lá, numa quantidade de pulsos que eu determinei 6.800. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma simulação aqui no Serial Monitor. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Então liguei aqui. Então ele começa, tá vendo? Ele foi 300 para uma direção, vou tirar aqui só para a gente verificar. Então aqui ele se conectou com o meu ESP, passou o número do IP e começou indo para a direita. Então ele foi para a direita. Ele foi para a direita quantas vezes? Ele foi para a direita 300 vezes. Então ele veio aqui para a direita 300 vezes e parou a cortina. Depois que ele parou, ele voltou para a esquerda. Aí quando ele volta para a esquerda, ele fica procurando o micro para ir para a posição zero. Então ele fica aqui no loop infinito até encontrar o micro, tá bom? Eu vou parar ele aqui manualmente só para vocês verem. Pronto, parou. Aí quando ele encontra o micro, ele para aqui, ó. Encontrou o micro, ele para a cortina, tá? E ele fica na posição zero, aguardando o comando. Então a cortina agora está parada, tá? Eu vou fazer a cortina abrir. Então eu vou abrir aqui. Então agora ela vai até o final, que é 6.800. Eu posso parar ela aqui em 3.000. Parou, tá? Então ele registra essa posição para caso eu queira continuar, ele saber onde que está até chegar aos 6.000. Então eu vou continuar. Então ele vai até os 6.000, 6.800. Quando ele chega nos 6.800, beleza, ele parou. Chegou na outra extremidade da cortina, tá bom? Então eu vou voltar agora, tá? Então agora ele está retornando. Agora ele tá contando ali, tá? Para voltar até chegar no micro. Se ele não encontrar o micro, ele vai zerar e vai passar do e vai até menos 150. E ele emite aqui um alerta. Ultrapassou o final do curso, então ele parou por segurança porque já chegou no zero, que era quando ele foi ligado, ele atingiu, tá? Então ele fica nessa, tá? Eu aperto para a direita, posso parar no meu aplicativo aqui, tá? Então aqui, ó, mostrar aqui para vocês, quando eu apertar aqui, ele inicia, eu posso parar, parei, e eu posso voltar, tá bom? Então ficou dessa forma aqui, tá? Vou mostrar agora para vocês na prática como é que ficou o sistema em si. Então aqui vocês vão entender melhor como é que funciona. Então aqui, ó, como eu mostrei para vocês desenhado lá no software, né? Ele fica dessa forma aqui, ó. Ele fica até a metade da janela, tá? Ele fica até a metade da janela. Então a janela tá aqui completa, ele vai até aqui e a outra metade eu completaria com o mesmo mecanismo, só que do outro lado, tá? Aí lá eu colocaria um rolamento ali e um rolamento aqui. Então é só eu fazer uma rosca invertida que na hora que se eu quisesse que esse aqui girasse, esse aqui ia girar para um lado, aquele lá ia girar para o outro lado e a cortina ia fazer isso e a outra ia para lá. Então elas iam abrir assim, entendeu? Ou o que eu poderia... Basicamente é isso, entendeu? Abrir assim ou abrir os dois, um de cada canto até o centro, tá? Aí vai depender da forma que eu quero, né? E aqui, o que você quer também. E aqui foi como eu mostrei. Aqui tem uma porca, né? E nessa porca tem um gancho lá, que eu também mostrei lá no software. Entendeu? Aí aqui é um motor de passo que eu utilizei, tá? Eu acho que aqui, vamos ver se vai dar pra pegar. Aqui fala a especificação dele, ó. 7 graus, não sei se dá pra ver aí, tá? E aqui é o circuito que eu utilizei. Eu utilizei o ESP32, o drive, né, do motor. E aqui é uma fonte, tá? Um conversor, que aqui entra 12 volts e alimenta aqui com 5 volts esse carinha aqui e aquele carinha lá, tá? E os 12 volts vem para o motor, tá bom? E aqui tem uma fiação aqui que vem direto da fonte, tá bom? E aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou fechar ele aqui primeiro, tá? Calma aí. Vamos usar aqui nosso celular de teste, tá? Entrar aqui no aplicativo. Então aqui, ó, eu vou fechar aqui a cortina. Então, quando eu dou o comando de fechamento, ele tem que ir até o micro, tá? Bateu no micro, ele para, tá bom? E aqui eu posso abrir e fechar, ó. Vou abrir e parar. E fechar. Entendeu?
Então vou abrir. Então quando eu mando abrir, ele é aquele valor lá de 6.800. Então ele tá dando, tá entrando no ciclo de 6.800, que é a quantidade que vai fazer ele parar nessa posição aí, tá? E quando eu aperto para voltar, ele tá voltando os 6.800. Se ele passar do micro, eu coloquei 150, porque 150 é um valor que não interfere tanto. 150 é mais ou menos até aqui. Então se ele passar do micro, ele vai forçar só um pouquinho, entendeu? E para por emergência, tá bom? É mais ou menos nesse estilo. E também aqui, ó, vou explicar para vocês, aquele valor dos 300 do início. Então sempre que eu iniciar, vamos supor que aqui acabou a energia e ele volta. Ele faz a leitura se ele tá realmente aqui no final, tá? Ele volta um pouco e depois aciona de novo. Por quê? Às vezes esse micro, por ficar muito tempo aqui, ele pode sair da posição, ó lá, ó, que nem agora. O micro entrou para dentro da cortina, tá? Então ele saiu. Então eu percebi que se ele fosse procurar um micro, ele ia ficar forçando e não ia achar. Então ele volta um pouco e depois reconhece o micro de novo, tá? Vou colocar aqui, alimentar. Olha lá. Voltou um pouco e bateu no micro, tá bom? Isso também eu coloquei esse percurso para quando ele chegar aqui no meio aqui, ele volta um pouco, não tem perigo de encostar lá e vem até o final para fazer o reconhecimento do percurso, tá bom? Então ficou dessa forma. Então a gente abre e fecha a cortina. Dá um espaço aqui para vocês verem melhor. Olha lá. Ficou discreto também. Pronto, chegou lá no final. E agora aqui eu posso fechar. E vou parar aqui. Parei. Fechar de novo. Parar e abrir. Ok? Então o sistema ficou dessa forma. Então, até a próxima aí, tá? E depois a gente vai fazer esse acionamento aqui através do Max, tá bom? Então vamos depois tentar trabalhar agora com um comando de voz para fazer esses acionamentos aqui, tá? Então até o próximo vídeo.